so strong. Olá pessoal, Edivan Dantas, mais uma vez aqui no nosso canal. E nessa videoaula vamos falar sobre adição e subtração de radicais. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu te faço esse convite. Se inscreva em nosso canal, ativa aí o sininho das notificações. E se a aula for interessante e favoreceu sua aprendizagem, dê seu like e compartilhe nas redes sociais. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Então, antes de começarmos adição e subtração de radicais, temos que saber o que é um radical semelhante. Então, os radicais semelhantes são aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, veja só, o radicando é esse aqui, ó, 2, aqui 2. O índice aqui é esse 3 e esse é 3. Então, quando isso acontece, dizemos que esse valor aqui, esse radical aqui, essa raiz aqui, é semelhante a essa raiz aqui. Então, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eles podem ser somados ou subtraídos. E esse valor que está aqui multiplicando essa raiz, tem alguma coisa a ver? Não. Aqui pode ser valores diferentes, tem nada a ver. Então, como é que eu faço adição e subtração? Primeiro passo, eu tenho que verificar se eles são semelhantes. São semelhantes, radicandos iguais e índices iguais. Então, para fazer aqui a soma, eu devo colocar em evidência. O que é que tem em evidência aqui, né? O que é que tem em comum nesse termo e tem em comum nesse termo? Não são os radicais semelhantes? Então, seria a radical semelhante, que é a raiz quadrada de 2. Olha. Aí coloca em evidência, né? Então, veja só. 5 vezes a raiz de 2 dividido pela raiz de 2. Vai sobrar quem, gente? Esse dividido para esse. Vai sobrar somente o 5. Aí mais 3 raiz de 2 dividido pela raiz de 2 vai dar 3. A gente observa aqui que foi colocado em evidência a raiz quadrada de 2, não é isso? E depois fizemos as divisões necessárias. Aqui é só somar isso aqui. Então ficaria raiz de 2 vezes 5 mais 3, 8. Aqui colocando a propriedade, né, a comutativa, eu posso dizer que é 8 raiz de 2. Ficaria aqui a nossa resposta. 8 raiz de 2. Nessa letra B, olha, os radicais semelhantes é a raiz quadrada de A. Então, eu vou colocar em evidência a raiz quadrada de A. E vou fazer as divisões. 7 raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de A vai dar somente o 7, não é isso? Aí menos por mais dá menos. 4 raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de A vai dar 4. Aqui observe que dá uma subtração. Então ficaria raiz quadrada de A vezes 7 menos 4, 3. Que isso aqui é a mesma coisa que 3 raiz quadrada de A. Então essa seria a nossa resposta dessa letra B. Nessa letra C não dá para perceber que existe radicais semelhantes, né? Então veja só, aqui é raiz quadrada de 50, aqui é raiz quadrada de 2, aqui é raiz quadrada de 98. Então, mas a gente observa que esses radicandos eles podem ser decompostos. Então a gente vai fazer a decomposição desses valores de 50, de 2 e 98. Então vamos fatorar primeiro 50. Então ficaria 50 dá para dividir para 2, vai dar 25. 25 eu não posso dividir para 2, mas eu posso por 5, vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então aqui temos 2 vezes 5 ao quadrado. Vamos agora decompor o 98, porque o 2 não tem como decompor o 2, o 2 é 2 mesmo. Então vamos decompor o 98. 98 por 2 vai dar 49. 49 é por 2? Não, porque é ímpar. É por 3? Não, porque se eu somar os valores dá 13. 13 não é um número dividido por 3. Não é por 5 porque não termina nem 0 nem 5. Não é por 6 porque ele não é par. E ele é por 7
49 dividido por 7 vai dar 7. 7 é número primo, é dividido por ele mesmo dá 1. Então temos aqui, olha, 2 vezes 7 ao quadrado. Vou colocar esses valores agora dentro das raízes. Então ficaria, substituindo aqui, né, a raiz quadrada de 50 ficaria, quem é a forma fatorada de 50? É 2 vezes 5 ao quadrado. Aí mais, esse aqui não foi decomposto, porque é raiz de 2, então vai ficar 6 raiz de 2 mesmo, não é isso? Menos a raiz quadrada 98 seria 2 vezes 7 ao quadrado. Bom, agora vamos extrair esses valores aqui, ó, porque esse 5 ao quadrado dá para extrair. Então temos aqui, ó. Então observamos que aqui ficou 2 vezes 5 ao quadrado. Então esse 5 ao quadrado pode sair. Por quê? Porque o expoente dá para dividir pelo índice. Então tirando aqui esse radicando, ficaria 5. Aí 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de quem? De 2, que não vai sair, porque o expoente dele é 1, não dá para dividir para 2. Aí mais 6 raiz de 2, menos... Veja só, quem eu posso tirar aqui? O 7, não é? Porque está elevado um expoente que dá para dividir pelo índice. Então 7, ó. 2 dividido por 2 dá 1, não é obrigado a colocar esse 1. Raiz de 2, porque o 2 não pôde sair. Observando agora que existem radicais semelhantes. Olha, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então eu vou colocar em evidência a raiz quadrada de 2. Então veja só. Esse termo aqui, ó, 5 vezes a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz de 2. Vai dar o 5, não é isso? Sobra o 5. Aí mais por mais dá mais. 6 raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2 vai dar 6. Aí menos 7 raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2 vai dar 7. Aqui é só resolver essas continhas aqui, olha. Raiz quadrada de 2 vezes 5 mais 6 é 11, não é isso? Vamos fazer 2 em 2. 11 menos 7. Então temos aqui, ó, raiz quadrada de 2, não é isso? Vamos ver quanto é que dá. 11 menos 7 dá 4. Então aqui dá para dizer que ficaria, né? Usando a propriedade da comutativa, pode dizer que 4 raiz quadrada de 2. A ordem dos fatores não altera o produto. Então temos aí 4 raiz quadrada de 2 é a resposta dessa soma aqui de radicais. Então o que é que eu fiz aqui? Primeiro, a gente observou que não existem radicais semelhantes, mas existe um número maior, né? Então dá para decompor esses números. Eu fiz a decomposição de 50 e de 98. Chegamos à soma decomposta deles. É só substituir. Quem é a raiz quadrada de 50? 2 vezes 5 ao quadrado. Mas isso aqui não foi decomposto, porque é a raiz quadrada de 2, né? Aí menos a raiz quadrada de 98 é 2 vezes 7 ao quadrado. Observamos que existe radicando elevado a um expoente que é maior ou igual ao índice. Então, quando isso acontece, dá para tirar ele daqui de dentro. Então, veja só, o 5 sai. Então, é só dividir o expoente pelo índice. 2 dividido por 2 dá 1. Né? Não é obrigado a colocar 1 aqui. Raiz de quem? O 2 que não saiu. Mais, esse aqui não fez nada, continua. 6 raiz quadrada de 2, menos. Aqui quem vai sair é o 7. Então, 7, 2 dividido por 2 dá 1. 7 raiz de 2. Pronto, aqui a gente observou que ficou radicais semelhantes. É só colocar em evidência. Quem é que está em comum aqui? A raiz quadrada de 2, não é isso? Então eu coloco em evidência, raiz quadrada de 2 e vou dividindo. 5 raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 5. Mais por mais dá mais. 6 raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 6. Menos por mais dá menos. 7 raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 7. Aqui eu resolvo essas continhas, né? Olha, de 2 em 2. 5 mais 6, soma, né? Dá 11. Então raiz de 2 vezes 5 mais 6, 11. Menos 7. 11 menos 7 vai dar 4. Então vai ficar raiz de 2 vezes 4. Usando a propriedade comutativa é só inverter, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, raiz de 2 vezes 4 é a mesma coisa de 4 raiz de 2. Bom, pessoal, chegamos ao fim, né? Fizemos a letra A, B e C, observando os radicais semelhantes. Se não for semelhante, temos que fazer a decomposição para ver se obtemos alguns radicais semelhantes. Se isso favoreceu sua aprendizagem, eu peço a você que dê seu like e compartilhe nas redes sociais.